Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da EcoTraining. Pessoal, vocês têm DNA, têm diesel na alma, gostam de caminhões? Vocês gostam de motores diesel? Seu lugar é aqui conosco. Se inscreva no canal, deixe o like, o joinha, compartilhe os nossos vídeos, deixem suas sugestões. Sugestões ou comentários, como esse que originou esse vídeo. Aqui, um comentário feito de um destaque flash que eu fiz há um tempo atrás, do Volkswagen Constellation 31330 Prime. Olha só. O Rafael Martins perguntou o seguinte: tem esse modelo com câmbio V-Tronic ou só nos 32360? Vamos ver? Então vamos lá. Vamos pegar a própria especificação disponível, né, no site da Volkswagen. Vamos falar um pouco do motor? O motor é o Cummins ISL 330. ISL, o que quer dizer isso, pessoal? Sopa de letrinhas. IS é uma designação que a Cummins utilizava. Por que utilizava? Porque agora ela só está designando a série do motor. Interact System, motores utilizados para aplicações veiculares. IL é a série do motor. Os motores L, lembrando que nada tem a ver com os L10 antigos da década de 80, tá bom, pessoal? Essa série L, no caso do ISL, é derivado do ISC, que por sua vez é derivado do Cummins série C. Já contei a história desses motores aqui no canal, ok? Assista o vídeo lá que vocês vão ver. 6 cilindros, 8.9, 334 cavalos a 2.100 rotações por minuto, torque máximo de 148 mkgf, que equivale a 1.450 Nm, de 1.000 a 1.500, olha só que legal. Curva de torque plana, injeção eletrônica Common Rail, falando aí do compressor de ar de 360 centímetros cúbicos, norma de emissões Proconv P7 é Euro 5, tecnologia de emissões SCR, Selective Catalytic Reduction, redução catalítica seletiva, onde usa o Arla 32. Também já falei sobre isso aqui no canal. Mas a pergunta dele é a seguinte: saiu esse caminhão com a transmissão V-Tronic? A resposta é não. Tá bom? Então, o Rafael, é o seguinte, olha só. Foram disponibilizados dois tipos de transmissões para esse caminhão. Lembrando que a transmissão standard era a ZF16S 1585TD. Vamos à sopa de letrinhas, ZF é o fabricante, 16S, 16 marchas à frente, S de sincronizadas, 1585, seria aqui, pessoal, o seguinte, 1585 Nm de capacidade de torque de entrada da caixa. TD, transmissão Direct Drive, ok? Então, a última marcha é 1:1. E olha só, relação da primeira reduzida 16,41 para 1 e a última marcha, por ser uma Direct Drive, 1:1. Aqui a relação da ré reduzida, 15,36, da ré simples, 12,92. Porém, teve uma versão destinada ao setor canavieiro que saiu com a Eaton FTS 16108LL, pessoal. Tá? Então é o seguinte, a FTS é Fuller Twin Countershaft Synchronizer, tá? Então, Twin Countershaft é duplo contra-eixo. Bom, pessoal, esse 161, na verdade, eles usam o torque nos Estados Unidos libra-pé, tá bom? Então, seria a capacidade de torque de entrada da caixa. Você acrescenta mais dois números zeros ali, tá bom? E 0,8, número de marchas à frente. LL é low-low. Então, você tem duas marchas tratores, sendo que a primeira dela, né, a marcha trator, a primeira trator reduzida tem uma relação de 20,47 para 1. E, por tratar-se aí de uma Direct Drive, também a última marcha é 1 para 1. Mas vejam só que interessante. Aí vocês me perguntariam, dentre as duas, qual que eu escolheria para trabalhar? Gente, eu escolheria para trabalhar a Eaton, ok? Mesmo ela tendo um intervalo maior entre as marchas, eu preferiria a Eaton pelo seguinte, olha só, eu tenho a possibilidade de uma marcha ré bem forte, 20,47, a mesma relação da primeira trator reduzida, ok? E me possibilitaria também a ré da caixa leve, tá?
essa ré da caixa leve aí você não vai usar à toa, né? Nem tão pouco com o caminhão carregado, mas em algumas situações ela pode ajudar sim. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, onde eu mesmo já usei a ré da caixa leve num Ford Cargo 2425, ok? Eu trabalhei numa empresa de terraplenagem, e aí o que acontece? A gente tinha que subir uma rampa, né? Meio cascalhado. O que acontecia? Os Ford Cargo, mesmo você ligando o bloqueio longitudinal, que só tem aquele, lógico, o que acontecia? Você começava a bater chassi, ia de um lado para o outro, caminhão patinando e tal, e não subia. Aí você tentava na ré simples, na ré reduzida, marcha lenta, acelerando tudo, enfim. O caminhão, ele patinava ali no morro cascalhado ali, e a gente não tinha como chegar na escavadeira. O pessoal que estava com o truque morto, com os caminhões 6x2, que erguiam o eixo traseiro, eles conseguiam chegar lá em cima. O patrão chegou, viu aquela fileira de Ford Cargo lá, mas ele ficou meio bravo com a gente, cara. E aí eu falei, pera um pouquinho, eu vou dar um jeito nesse negócio agora. Pedi para um amigo meu dar uma olhadinha para mim, né, para ele olhar, porque eu ia ter que cruzar a rua e vir embalado com a ré da caixa leve, e foi o que eu fiz, né? Eu vim com a ré da caixa leve lá no cargão, fui parar lá em cima. Poeirão cobriu, rapaz, o operador da máquina, aquela buzinadinha, deu aquela freada, rapaz do céu. Quase que eu dou a carimbada na máquina, mas por Deus deu certo, entendeu? Foi assim, o único jeito que a gente tinha de subir. Foi uma forma que eu achei uma utilidade para a ré da caixa leve naquele momento. Então, para algumas determinadas situações, pessoal, a gente às vezes precisa de uma marcha assim que tenha uma velocidade maior. Você imagina você tá num vira-vira e você precisa dar uma ré longa, às vezes túnel, às vezes alguma coisa assim que você tem uma aplicação na construção civil onde você precisa andar muito tempo de ré, na verdade uma velocidade um pouco maior, mas lembrando, desde que seja com segurança, não é mesmo? Desde que você não force demasiadamente a embreagem para que você tenha uma maior durabilidade do sistema, porque quando você coloca na ré da caixa leve, você tem que forçar um pouquinho mais na embreagem para o caminhão vencer a inércia. Então, é totalmente, não é recomendado que você faça isso, por exemplo, com um veículo carregado, ok? Então, geralmente a gente só usa normalmente as rés da caixa pesada. Então, voltando ao nosso pensamento aqui. Se fosse para eu preferiria com a caixa Eaton. Mas olha só que interessante. Aqui nós temos lado a lado as relações de marchas da 16S 1585TD e da FTS 16108LL. Vejam só, a Deep Reduction, que é a extra reduzida. Lembrando, pessoal, olha que interessante. Quando nós temos uma caixa vocacional na Eaton, a reduzida, na verdade, é uma Deep Reduction, uma redução profunda. É uma super reduzida, é uma extra reduzida. Por quê? Porque quando você reduz, ela reduz cada marcha. Então, pessoal, quer ver? Eu vou pegar um negócio aqui, não tenho. Mas é assim, pessoal, você pegar e fazer uma continha básica aqui. Ó. Vamos ver se aparece o calculador aqui, não vai aparecer. Você vai pegar 20,47 e vai dividir por, deixa eu fazer a conta rapidinho para vocês. Vocês vão dividir pela segunda velocidade ali, ó, 13,24, tá? Então a gente vai saber aí o percentual de redução. 54,6, tá? Então ela reduz em 54,6% cada marcha. O que isso significa? Significa que eu não consigo cruzar as marchas, tá certo? Então, por exemplo, se eu estou de segunda reduzida, eu tiro a reduzida e ponho em primeira simples. E assim sucessivamente, no caso da transmissão Eaton FTS 16108 LL. Esse procedimento, pessoal, é muito parecido com o que a gente fazia nas transmissões Fuller RT 7608 LL, cuja primeira trator era 1681/1, e também na RT 8908 LL, cuja primeira trator era de 19,58/1. Bom, só a título de curiosidade. Mas lembrando que a RT era uma caixa seca. A FTS, apesar de ter duplo contra-eixo, é uma transmissão sincronizada. E aqui, pessoal, o intervalo entre as marchas. Como é que eu descubro o intervalo? Pessoal, é muito simples. Você procura a marcha direta, que é a relação 1:1, e acima dela, por exemplo, vamos aqui na FTS 16108LL. Olha lá, a última marcha, oitava, o que tem acima dela?
a sétima. Então, um intervalo aproximado, isso não é uma regra, pessoal, tá bom? O intervalo aproximado entre as marchas é de 34%. Já na 16S 1585 TD, o intervalo aproximado, olha só, 16ª é 1 para 1. O que tem acima dela? 15ª, 1,19. Então, 19% é o intervalo aproximado entre as marchas. Eu digo intervalo aproximado porque tem uma pequena diferença e tal. Mas só para vocês entenderem, lógico que numa gama de 16 velocidades para outra gama, que no caso que eu tenho 10 marchas para frente, assim, na sequência direta, né? Lógico que você teria um intervalo menor, onde você tem a disponibilidade maior do número de marchas aqui, ok? E você prefere qual caixa, pessoal? Você prefere uma Zefona? Você prefere uma Eaton? Lembrando que essa ZF16S, a transferência é no botão, não é no tapa no punho da alavanca, como na 1935, nos antigos Volvo, no Titan 18310, não é mesmo? A transferência é no botão. Então você está na quarta, levanta o botão, joga para a primeira, entra a quinta e assim sucessivamente, mas só que ela reduz todas. No caso da Eaton FTS 16108LL, só reduz na caixa pesada. E lembrando que se você considerar todas as velocidades possíveis à frente, nós temos na FTS 16108LL 15 velocidades. É que a Eaton não divulga isso, certo? E aqui o Volkswagen Constellation 32360, que é equipado com motor Cummins SL 360, e ele sai sim, como ele citou no comentário, com a ZF Traction 12TX2624TD, 12 é o número de marchas à frente, TX é Traction, 2624TD, uma Direct Drive. O 26, pessoal, você coloca dois números zeros, é a capacidade de torque de entrada da caixa, 2.600 Nm, tá bom? E aqui, pessoal, 16,69 é a relação da primeira reduzida. Quer dizer, é uma marcha assim que tem até uma redução bacana, se você considerar com a primeira reduzida da 1585TD, que é 16,41. Então, é bacana, é coerente. Porém, você tem 12 velocidades à frente e é uma transmissão automatizada. Lembrando que esse eixo traseiro aqui já é o Meritão MD13610, tá? MD é o primeiro, que é a árvore passante, que é aquele diferencial onde tem o interdiferencial blocante. Já falei sobre isso aqui, falando de caminhões 6x4. Só vocês procurarem aqui no canal. E o MR é o diferencial de trás, 13.610. 13 é a capacidade vertical, tá bom? De carga do eixo traseiro, 13 toneladas. E aqui a relação de redução, 4,55 para 1. Então, o 32360 saiu apenas automatizado, ele não teve a especificação assim com a versão manual. Então não tem como o cliente falar, eu quero um caminhão desse manual, por exemplo. Eu seria a favor, né, se o cliente tivesse a possibilidade de escolher entre uma transmissão manual e uma transmissão automatizada, que ficasse a cargo do cliente escolher entre uma e outra. Mas o mercado brasileiro está tendendo cada vez mais para as transmissões automatizadas e as transmissões manuais estarão cada vez mais longe dos caminhões 0 km. Querem ver só? Vamos ver aqui, ó. O 31320 agora é o caminhão que mais se aproxima de um 31330 que saiu de linha. Só que o 31320 é equipado com motor MAN D08, que é um motor 6.9, 6 cilindros, um motor da MAN. A potência máxima aqui, pessoal, 315 cavalos a 2.200 rotações por minuto, torque máximo de 1.200 Nm entre 1.200 e 1.700 rotações por minuto, já é um Euro 6. Injeção eletrônica Common Rail, tecnologia de emissões SCR, Selective Catalytic Reduction. E aqui é o câmbio dele, olha só, pessoal. Ele sai também com a ZF Traction 12TX, só que aqui é uma 2424TD. Por que 2424? Você tem uma caixa com 2.400 Nm de capacidade de torque de entrada, porque você não tem um motor tão grande, então não necessita de ter uma caixa extremamente robusta, ok? Então no 32360 eu tinha 2624, aqui eu tenho 2424TD. As relações são as mesmas, inclusive o diâmetro do disco de embreagem também, 430 milímetros, só que aqui é um Meritão 50168, tá bom? Então nós temos aqui o Meritor 50168, que é aquele traçado canelinha robusto, né, que inclusive tem um bojo diferencial até maior, e as relações de redução 489,538.
Então, pessoal, o que acontece? Né? Não tem mais o 330 com motor Cummins SL. O que mais se aproxima agora é o 320 com motor MAN D08. E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam aí da nova linha Euro 6? Ah, mas qual que é o próximo com motor ISL? Aí nós iríamos para o 32380. E o 32380 também vem com o Meritor MT 13610 e o MD 13610. MT é o primeiro diferencial e o segundo é o M. Ele aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Vamos voltar aqui um pouquinho. MD é o primeiro diferencial e o MR. MD ou MT, tá, pessoal? Por que MD? D de duplo e T é twin, tá bom? E MR que seria o rear axle, seria o eixo sozinho para trás. Então, o primeiro diferencial de um conjunto traçado da Meritor é MD ou MT. MT, T de twin, 2, né? Ou MD de duplo, tá bom? Meritor duplo, seria aí o primeiro diferencial com aquele que tem a carcaça maior, que tem o interdiferencial blocante, ok? Então vou voltar aqui. E aí, o que vocês acharam? Gostaram do novo 31320, que ficou no lugar do 31330? Eu, para ser sincero para vocês, eu ficaria com o 31330, porque ele me dá a opção para escolher uma caixa manual. Para aplicações, vocês vão me chamar de antiquado, vocês vão falar, ah, professor, você é um cara da velha, você prefere a caixa Eaton. Eu preferiria, se tivesse ainda a opção de um 31320, no caso, com a caixa, com a Fuller, né, com a FTS 1600. Eu vou mais longe, eu preferiria uma RT 8908LL que é seca. Não queria nem saber de FTS não, tá, pessoal? Eu ia dar preferência para a caixa Fuller RT. Por que eu falo isso para vocês? Eu tenho vasta experiência aí com terraplenagem. Eu sei que em algumas determinadas situações, principalmente borrachudo, quando você encalha o caminhão, onde você, às vezes uma manobra, você está entrando de ré num lugar, cara, para descarregar, ou então, enfim, tem N situações onde o controle da embreagem, se o motorista tiver o controle da embreagem, eu acho que é muito melhor em determinadas situações. Até mesmo porque quando você, por exemplo, atola um caminhão, não é verdade? Eu acho que você ter o controle da embreagem ali é imprescindível. E a simplicidade de uma transmissão manual, né? Você não tem aquele número maior de parafernália do sistema robotizado, módulos e uma série de coisas, né? Só que infelizmente, né, pessoal, quem acabou matando a transmissão manual no Brasil? Deixa nos comentários, eu não vou nem falar nada sobre o assunto. Tá bom, pessoal? Quero que vocês comentem aí e o que vocês acham. Quem foi que matou a transmissão manual no Brasil? Pessoal, meu muito obrigado a todos. Se inscreva no canal, deixa o like, o joinha. Vamos agradecer a Deus, agradeço a todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Anderson Dantas da Eco Training. Até o próximo vídeo.